Paulo Ricardo Paul, grão para todos, pagamento das recomposições salariais para todos. E vamos também cuidar para resolver a questão dos triênios para os futuros policiais militares e bombeiros militares. Não vamos esperar o problema acontecer daqui a alguns anos para aí tentarmos resolver. Sempre há tempo para que seja feita uma lei de remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro, acertando todos esses malfeitos existentes já na 279 de 1979 e os que foram incluídos com a Lei 9.537/21, inclusive os erros na sua aplicação. O pior deles, a quebra da paridade. Nessa nossa luta, que já se arrasta por quase 3 anos, e eu não deixo nunca de comentar, e ao longo desse período, vários, infelizmente, veteranos, sequelados e pensionistas perderam a vida sem ver a cor do dinheiro que eles tinham direito e que nós continuamos tendo, na esperança de que nenhuma dessas mortes tenha sido causada pela falta desse dinheiro para a promoção da saúde desses veteranos sequelados ou pensionistas, para o pagamento de um plano de saúde, para compra de remédios, para o pagamento de consultas e exames, na esperança de que isso não tenha acontecido, que aí a tragédia será muito maior, né? Mortes causadas pelo descumprimento das legislações federais e estaduais por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governo do senhor Cláudio Castro. A novidade nessa luta aconteceu lá no interior do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que foi um encaminhamento feito pelo presidente da denúncia, que nós chamamos de farra da Gran, para o relator Márcio Pacheco. E eu quero aqui destacar que, embora exista uma descrença muito grande, eu sei que no nosso meio, poucos, talvez raros, acreditem que o Tribunal de Contas do Estado vai tomar qualquer decisão contra o governo Cláudio Castro. Eu tenho certeza que o descrédito é de quase 100%. Só que nós temos que parar. E nós não podemos nunca analisar a parte pelo todo. Nós temos que parar para analisarmos que lá no Tribunal de Contas do Estado, além dos conselheiros que são indicados pelo governador, nós temos um corpo técnico, ou seja, pessoas que dominam determinados assuntos e que fazem uma análise prévia para colaborar na decisão daqueles que irão votar. Então, na feitura desse relatório, haverá uma análise prévia da situação. Vamos nos colocar no lugar desses técnicos. A situação deles é muito difícil para não orientarem para uma decisão contrária ao governo do Estado. Ou seja, uma decisão que não seja
o pagamento da GRAM para todos. Porque senão eles vão orientar contra as legislações. E aí nós temos aquela realidade que eu sempre também toco: nenhum governo é eterno. E em 2026 nós teremos uma nova eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. E nessa eleição pode sair vencedor alguém da oposição ao atual governo. E pode querer fazer uma auditoria de todo esse governo. Então, quando a pessoa, lá o técnico, coloca o CPF dele em uma informação incorreta, contrária à lei, ele pode ser responsabilizado. Eu tenho falado isso sobre responsabilização aqui seguidas vezes, em dezenas de vídeos. As pessoas às vezes se iludem e acham que os políticos seguram tudo. Não seguram. Eles cuidam da sua autodefesa. Eles não vão se preocupar em defender ninguém para baixo. Ao contrário, se eles puderem, eles vão empurrar a responsabilidade para o escalão inferior. E aí, todos esses problemas podem estourar dentro das instituições. Mas, infelizmente, nós temos companheiros que se iludem e acham que não vai dar nada nunca. Olha, no Brasil atual, no tocante aos políticos, isso não deixa de ser uma verdade, não. Nós temos provas aí. Políticos condenados a 400 anos que estão livres, leves e soltos pela vida. Agora, isso não acontece com o policial militar e com o bombeiro militar, não. Pode acontecer até durante o governo que o policial militar e o bombeiro militar têm uma afinidade. Mas acabou o governo, o policial militar e o bombeiro militar está entregue à própria sorte. Por isso, cuidem, coloquem no papel. Lembrem-se do exemplo de 2022, lá no início, quando o diretor de veteranos e pensionistas de imediato colocou no papel que havia algo errado. Postura de militar, postura de quem quer que tudo seja correto e também uma postura de autopreservação. Opa, peraí, eu sou o diretor de veteranos e pensionistas, isso está errado, eu vou botar no papel. Eles em cima que resolvam. Mas voltando lá ao TCE. Então, nós temos que ter esperança que esse corpo técnico oriente o conselheiro para que ele faça um relatório na direção do GRAM para todos, para que sejam desenvolvidas as ações do GRAM para todos. Porque o corpo técnico também pode orientar no corte do pagamento da GRAM. Se o corpo técnico se basear na opinião da Procuradoria-Geral do Estado, que está batendo o martelo que a GRAM é prolabore faciendo, o corpo técnico vai ter que orientar no corte do pagamento da GRAM de milhares e milhares de policiais militares e bombeiros militares e pensionistas. Então todo mundo tem que torcer, tem que ter um pensamento positivo
para que o corpo técnico oriente para o pagamento da grã para todos. Que o conselheiro faça um relatório nesse sentido e que esse relatório seja aprovado e aí, junto com o governo, se estabeleça o que tiver que ser feito para que o pagamento da grã comece a ocorrer para todos e que se resolva a questão dos atrasados. O que não vai poder é o corpo técnico não se basear em uma fundamentação. O correto é se fundamentar na paridade. Que os militares têm direito, há muito tempo antes da Lei 9.537. E aí, grã para todos. É certo também que já aconteceu da relatora e do relator, dependendo do caso, discordar da opinião do corpo técnico. Aí é o CPF dele que está entrando na história. É o CPF dele. Se o corpo técnico diz, tem que pagar grã para todo mundo, e eles fizeram um relatório discordando dessa opinião do corpo técnico se defendeu e ele se expôs. E olha, se expôs em uma situação que envolve dezenas de milhares de bombeiros, policiais militares, sendo veteranos, sendo sequelados, sendo pensionistas. Se expôs numa situação que o montante do nosso dinheiro consumido é gigantesco. Então, há que se ter extremo cuidado lá no corpo técnico e na relatoria e também no voto. Porque se o relator votar no grã para todos e votarem contra ele, quem está votando contra ele vai estar votando contra as previsões legais. Então, está expondo também o seu CPF. Volto a dizer, não existe governo que dure para sempre. As pessoas precisam ter isso na cabeça. Daqui a pouco nós teremos uma nova eleição. Apenas para ilustrar, vamos ver se eu ainda tenho salvo aqui. Tenho aqui. Todo mundo sabe que o governador Cláudio Castro ganhou as eleições de 2022 no primeiro turno. Então, nós temos aqui uma matéria que eu peguei, é uma matéria do G1, qualquer um pode acessar. Essa matéria aqui está escrito assim: Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno, com quase 60% dos votos. Faltou uma palavra. Na manchete faltou uma palavra. E uma palavra muito importante. 60% dos votos válidos. Porque se nós formos verificar
a votação, o governador Cláudio Castro foi muito bem votado. Ele ganhou em quase todos os municípios. Eu acho que ele só não ganhou em Niterói, se a memória não está me traindo. Ele teve 4.930.000 votos, arredondando. Vou repetir quantos votos teve o governador Cláudio Castro. 4.930.000 votos. Esse foi o número de eleitores que votaram no atual governador Cláudio Castro na eleição de 2022. Agora, quem não votou? Quantos não votaram no Cláudio Castro? Aí a gente começa a ver. Votaram no Freixo 2.300.000. Votaram no Rodrigo Neves 670.000. Votaram no Paulo Gamini 450.000. Votaram na Juliette Pantoja 27.000. No Ciro Garcia 12.000. No Eduardo Serra 10.000. No Luiz Eugênio 1.800. Eu fiz alguns arredondamentos. Aí votaram em branco 591.000. Anularam o voto 899.000. E não foram votar, quer dizer, não foram votar no Cláudio Castro nem em nenhum outro candidato, 2.915.000. Se nós somarmos todos esses números, quase o dobro dos eleitores do Rio de Janeiro não votaram no Cláudio Castro. Hoje, inclusive, ele tem uma rejeição enorme. Então é importante que se avalie esses números para entender o poder político que a pessoa tem. Por isso que eu digo que o Estado vem sendo governado há décadas por grupos políticos muito poderosos que estão destruindo o Estado e as suas instituições. Não é uma pessoa que tem o poder de fazer isso. Esse poder de destruição. Não é uma pessoa que tem esse poder de interferir nas instituições públicas, as destruindo. Interferir nos serviços públicos, os destruindo. Não é uma pessoa. São grupos de pessoas que são os políticos fluminenses que há décadas estão se revezando aí nos poderes e nas funções e nomeando a quem os interessa mais para as funções. Por exemplo, as secretarias, é cansativo. É muito cansativo. Eu acho que a política brasileira ela foi muito bem representada ontem no debate político para a Prefeitura de São Paulo, quando um candidato deu uma cadeirada em outro candidato. Agora, eu, como sou da área de investigação, terminei minha carreira, os últimos 10 anos da minha carreira foram todos na área investigativa. É bom olhar com bastante cautela essa cadeirada. Essa cadeirada pode ter sido fruto de um destempero do candidato? Pode. Agora, se nós analisarmos a situação atual dos dois candidatos, essa cadeirada pode ter sido até combinada. Pode ter sido. É a política brasileira muito bem retratada em uma cadeirada.